Olá, está começando mais um da sua conta, o único programa de economia da TV Alagoana. No programa de hoje vamos falar sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Segundo dados do IBGE, o PIB de Alagoas em 2010 foi de 6,8% e a estimativa para 2012 é de 8,1%. Você vai saber ainda de que forma os novos centros de compras previstos para 2013 podem estimular o crescimento do comércio. No segundo bloco, o assunto é o analfabetismo financeiro. Você vai ver dicas de como calcular os juros de compras e financiamentos na hora de adquirir algum produto. Tudo isso no Da Sua Conta, que já está no ar. Na última semana, o IBGE divulgou números do Produto Interno Bruto de Alagoas relativos a 2010. O levantamento aponta um montante de 24 bilhões e 500 milhões de reais, o que representa um crescimento de 6,8% em relação ao ano anterior. Quem comenta o assunto é o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, Fábio, o que esses números dizem, né? Sobre Alagoas em relação a outros estados e ao resto do Brasil? Bem, na verdade, Maria, se nós observarmos esse dado de um crescimento de 6,8% no PIB de 2010 em relação a 2009, se observarmos ele isoladamente, é fato para ser comemorado. Porém, em 2010, não podemos esquecer que a economia brasileira alcançou um crescimento em seu PIB de 7,5%. Foi o maior crescimento da economia brasileira em praticamente 35 anos. Então, significa dizer que a economia de Alagoas cresceu menos do que o Brasil e menos do que a taxa média do Nordeste. Esse crescimento coloca em Alagoas só à frente praticamente dois dos três estados. Uma coisa importante também que deve ser levada em conta é que esse é um crescimento de um ano para o outro. Se observarmos também o dado do IBGE, que leva em conta o crescimento de 2002 a 2010, o crescimento em média da economia alagoana foi apenas de 2,5%, ficando à frente somente do Piauí e de Sergipe. Então significa que Alagoas e a economia alagoana continua crescendo abaixo da média regional e é um dos estados que menos cresce no Nordeste. E Fábio, quais foram os fatores, responsáveis por esse bom desempenho aí de 2010? Bem, os fatores principais que fizeram com que o PIB da Alagoas crescesse 6,8%, reforçando o menor do que a média regional, principalmente foi a dinâmica do setor de construção civil. Você tem uma ideia? A construção civil em Alagoas cresceu praticamente 27%, a seu produto, ou seja, sua produção. Seguido aí da indústria de transformação, aquela voltada para os químicos e plásticos, depois comércio e serviço. É bom também a gente analisar que o setor de químicos e plásticos, apesar de ser uma cadeia produtiva industrial que está se consolidando em Alagoas, é uma cadeia que, em termos de geração de emprego, não se equipara a, por exemplo, setor de construção civil e comércio e serviço. Agora, Fábio, a previsão para este ano é de 8,1%. Você acha que vai realmente se concretizar? O Estado tem crescido? Bem, Maria, possa ser que eu esteja errada, mas eu acredito que esse crescimento não vai ser alcançado pela economia alagoana. Por quê? Porque a economia alagoana, na verdade, ela é muito influenciada pela economia nacional. Como naquele ano, em 2010, a economia brasileira cresceu 7,5%, como eu falei, um crescimento maior em 35 anos, e a economia alagoana cresceu apenas 6,8%, acho muito difícil, com as estimativas de que o PIB brasileiro em 2012 não vai repetir, nem mesmo de 2011, a Alagoas cresceu 8,1%. 2 grandes centros comerciais vão ser inaugurados em Alagoas em 2013, um em Arapiraca e outro em Maceió. Os empreendimentos vão ser a esperança de geração de emprego no estado. Fábio, de que forma esses investimentos, nesses shoppings, podem estimular o crescimento do setor do comércio? Bem, Maria, como está sendo anunciado normalmente pela mídia, um shopping center em Arapiraca que está na sua fase de conclusão e outro shopping center que está em fase muito adiantada de construção e desenvolvimento aqui em Maceió, são 2 grandes centros de comercialização de mercadorias importantíssimos para o setor de comércio e serviços nessas 2 cidades. Há quem estime, por exemplo, que no caso do shopping em Arapiraca, alguns dizem que são 190 lojas, outros dizem que são 210 lojas, a geração de emprego direta e indireta num equipamento como esse é em torno de 2.500 empregos diretos e indiretos.
A mesma quantia praticamente será no equipamento, ou seja, no shopping center que vai ser inaugurado aqui em Maceió. Então, de uma vez só, né, ali por volta de meados do ano que vem, talvez no segundo semestre, 2 empreendimentos desses gerando, entre empregos diretos e indiretos, pouco mais de 5 mil empregos, significa que é mais emprego gerado em um ano do que praticamente 2 ou 3 anos passados. Bom, então quer dizer que o Estado ele vai manter essa tendência, né, de ter esse setor forte e justamente que tem ajudado a economia, não só aqui, mas como no resto do Brasil? Como a gente já falou aqui em outros programas, o setor do comércio e serviços em Alagoas é responsável por 54% de todos os empregos gerados, né, em sua economia. Significa que é um setor muito forte. A economia alagoana é uma economia que caracteriza-se pela atividade de serviços e comércio, né, e na área de serviços, você tem serviços, né, seja hotelaria, seja alimentação, seja receptivo, né, você tem uma série de outros serviços também que atendem, né, atividades de profissionais liberais. Esse setor é muito forte e o comércio também. A gente observa que várias redes de varejo também, não só em Maceió, como também no interior, estão se instalando e com esses novos 2 equipamentos, você vem acrescentar ainda mais o fortalecimento do setor de comércio e serviços em nosso estado. Agora, Fábio, o setor de comércio e serviços, ele tem tido os investimentos, né, necessários aí para ter esse crescimento? Veja, manter esse crescimento? No caso desses equipamentos, nós observamos, por exemplo, em Arapiraca, a BR que na verdade tangencia o shopping já está praticamente concluída, né? Você tem lá as faixas duplas que facilita o acesso à cidade e facilita também a circulação em direção ao shopping. Aqui no caso do equipamento a ser inaugurado em Maceió, em Cruz das Almas, você vai ter toda a mudança de trânsito. O que nós observamos é, da mesma forma como aconteceu com o shopping instalado ali em Benedito Bentes, no Tabuleiro, né, onde toda a estrutura de infraestrutura da prefeitura conseguiu resolver uma série de problemas de gargalos com o trânsito, a mesma coisa vai acontecer com isso, com esses 2 equipamentos. Bom, e o bom é que favorece também outros setores ali ao redor. No próximo bloco, a gente vai explicar como calcular os juros na hora de uma compra-prestação. Não saia daí, é só um instante.